Luffy, Eswede, Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero hoje trazer uma mensagem expressiva. Eu quero deixar bem nítido que nunca poderemos nos exaltar sobre situação que é do nosso controle, pois podemos perder o domínio. É o que eu insisto. E estou criando uma fala na Jovem Alinhamento e dentro da tripsiologia eu vou embasar esse assunto. E eu deixei bem exaltado isso também, bem explícito desta forma que nunca podemos nos exaltar em situação que está sob o nosso domínio, pois poderemos perder o controle. Isso é uma reflexologia minha, do pastor Marcos Tobia. Por quê? Pois a força também, ela perde o poder, como a resistência também enfraquece com o passar do tempo. Só Deus, em todas as circunstâncias, tá, de nossas vidas, pode nos fortalecer, pois a vida que Ele nos dá, ela tem uma condição. E vou expressar uma palavra tripsiológica sobre a vida que, conforme eu disse, na Jovem Alinhamento, criada por mim, que é uma função conforme que é de nascer, viver a juventude e envelhecer. E é a nossa forma de funcionamento corporal. Por que eu estou dizendo isso? É a consciência corporal de um ponto de vista mais abrangente. Não se resume em conhecer ou mesmo em dominar o corpo, o próprio corpo, mas em ter consciência de que somos um corpo e que toda a atitude do ser humano, ela é corporal. Para você me entender melhor, como um imã, ele, com o passar do tempo também, ele perde a sua força magnética. Observa também, quando é exposto fogo no aço, ou o aço é exposto no fogo, primeiro ele se expande, e em segundo lugar, depois ele perde também a sua força. Como a madeira também, ela envelhece, ela, com o passar do tempo. O ferro também enferruja. O fogo, que também ele se apaga. Até as fontes de água tem que ser sempre renovada. Ela não retorna. Mas o homem voltará ao pó como era antes, e o espírito a Deus que o deu. Pois hoje esta será a nossa reflexologia de vida. E vamos nos basear aqui no livro de Eclesiastes, primeiro no capítulo 3, que está bem nítido essa palavra salomônica. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo, tempo de curar o tempo, tempo de derribar o tempo e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se
se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar. Aleluia. E tempo de deixar a força. Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Então, aqui a palavra diz que tempo de rasgar o tempo, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha, diz a palavra de Deus, visto como o trabalho de Deus deu aos filhos dos homens, para ele os aflige. Tudo que fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, e sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que há coisas melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem o bem na sua vida. Também que todo homem coma e beba e goze do bem de todos os seus trabalhos. E isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nada se deve lhe acrescentar e nada se deve lhe tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. E o que foi, o que há de ser, também o que já foi. É Deus que pode contar o que se passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, a impiedade no lugar da justiça, a impiedade ainda. E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. E disse eu no meu coração, por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-lo, ele possam ver que são em si mesmo como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre assim, morre o outro, e tem o mesmo fôlego. E a vantagem do homem sobre os animais não há nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, todos tornarão ao pó. E quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens quem adverte que o fôlego de vida dos filhos dos homens sobe para cima e o fôlego dos animais desce para a terra, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar o homem na sua obra, porque essa é a porção. Porque quem o fará voltar para ver depois dele? E aí ainda vai dando uma continuidade sobre que a gente não tem o domínio, o controle, o gerenciamento. O capítulo 4 diz, depois voltei-me e atentei para as opressão que se fazem debaixo do sol, e eis que vi lágrima dos que foram oprimidos, dos que foram e têm consolado, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que
vivem ainda. É melhor que uns e outro, naquele que ainda não é. Não, que não vi as más obras, mas fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho, toda destreza em obra que trazem os homens, a inveja ao seu próximo. Também isso é vaidade, aflição de espírito. E todo tolo que cruza as suas mãos e come a sua própria carne, melhor é uma mão cheia, com descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho e aflição de espírito. Outra vez voltei e me vi. Vaidade debaixo do sol, e há um só que não tem segundo sim. Ele não tem filho, nem filha, irmã. Contudo, seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza. Não diz, porque quem trabalhou eu, privando-me a minha alma do bem, também isso é vaidade e afronta, enfadonha e ocupação. Melhor serem dois do que um. Tem melhor pago o seu trabalho, porque se um cair, o outro companheiro. Mas aí é que está, que estive só caindo e não havendo outro para levantar. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquentará? Mas alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil, tão depressa. Então nós vemos, dentro dessa situação que eu estou falando, que não devemos nos ensoberbecer, achando que temos domínio, porque também não podemos dizer, como está aqui no capítulo 7, no versículo 10, nunca diga que foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. E o versículo 16 e 17 também nos afirma, não se seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do seu tempo. Por que tudo isso? Ainda aqui, no capítulo 8 de Provérbios, diz, quem é como sábio? Quem é que sabe a interpretação das coisas, a sabedoria dos homens, que faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, isso é, em consideração para com o juramento de Deus. Não é a preço de sair da presença dele, nem precisa de alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dará, quem lhe faz, quem guarda o mandamento, não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, e porque não sabe o que há de suceder e como há de suceder, quem lhe ensinará, lhe dará a entender. E aí diz mais o versículo 8, nenhum homem há que tenha domínio
sobre o seu espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Não há arma nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Olha que situação. Por quê? A palavra de Deus, ainda para a gente fechar aqui esse contexto, no capítulo 12, a repreensão de quem, eu sempre afirmo, sábio, aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros. Agora, ele dentro da sua postura de retornar, e ele vacilou muito, se deixou-se dominar, e ele entende que tudo abaixo do sol, abaixo de Deus é vaidade. Quando fala que tudo que se faz abaixo do sol aqui na terra é vaidade. Não se tem o domínio, ninguém tem domínio de nada. Ainda que político pensa que tem domínio, ainda que esses laboratórios industriais aí, farmacêuticos, que estão fazendo a gente de cobaia, está achando que tem domínio, todos nós, é o que diz aqui, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então não adianta achar-se politicamente poderoso ou se achar-se facciosamente dominante, imperativamente, com condições financeira, material, de tudo que se tem nessa vida, a gente não leva nada. Então, fica essa minha reflexologia dentro dessa palavra, dentro desse tema. Nunca poderemos nos exaltar em situação que está sob o nosso domínio, pois poderemos perder o controle. Para finalizar aqui, a palavra de Deus diz que tinha um certo homem que era lavrador, era um agricultor, ele tinha fazenda, e aquele ano prosperou. Aquele ano, sua plantação foi além do que ele tinha planejado. E não tinha como agregar os seus bens materiais. E ele disse: vou destruir, vou derribar esse celeiro e construirei celeiros maiores para agregar todos os bens que eu estou possuindo, que eu tenho. Mas Deus lhe disse, dentro da voz da consciência, que é o agente policiador, quando fazemos reflexologia, louco, insensato, esta noite Deus te pedirá conta. Deus pedirá conta. Para quem será a tua alma? Então fica essa reflexologia que todos nós teremos, como está no livro do Apocalipse, comparecer ao tribunal de Cristo. Aqui no capítulo 20. E diz, e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu o outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, o que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no fogo. Então nós vemos aí que todos nós estaremos diante desse grande tribunal. E não adianta achar que tem domínio, que tem poder. Aqui na terra, politicamente, você pode até dominar, comandar. Mas, diante do tribunal de Cristo, ninguém estará imunizado, a não ser tendo reconhecimento, a não ser que você passa a entender que nós não temos domínio de nada. Nós não temos o domínio. Nós podemos perder o controle. Um fungo, uma bactéria, como está aí, nós estamos vendo nesses últimos dias, pode destruir, pode acabar. E toda arrogância, toda riqueza, tudo que o homem planta, ele colhe. E ao tempo determinado. Não pensa que nós somos dominadores, tomam no controle. Nunca poderemos nos exaltar em situação que achamos que tomam no controle. Ou podemos ter o domínio. Porque, conforme eu já deixei bem claro, a força perde o poder, a resistência também enfraquece, tá? E não adianta. Como a gente nasce, fica jovem e envelhece, alguns, como eu já falei, que o corpo, ele vai enfraquecendo. E não é a questão de enfraquecer. A questão é o que está no livro de Hebreus. Após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Porque aos homens está designado morrerem uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. E no livro de 2 Coríntios também diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E aí é que está, amado. Conforme eu falei, que o fogo, ele ainda que domina o aço perde a força, ele se expande, perde a força. O ferro, por mais resistente que seja, ele enferruja, ele também enfraquece. A água, a sua fonte, ela não retorna, mas ela se renova. E é isso que Deus quer fazer dentro de um esclarecimento e um conhecimento de nossa vida. Que fica essa reflexologia para o teu entendimento, e há um tempo determinado, e nós não temos o domínio e o controle de nada. Eu vou sempre afirmar que Lefi é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.